Uma das novidades trazidas pelo Código de Processo de 2015 foi a possibilidade de estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. O que isso significa? Quando o autor tiver uma urgência que for contemporânea à propositura da ação, ele pode, ao invés de propor já a ação toda, fazendo um pedido final, ele pode propor a ação pedindo unicamente a tutela de urgência. Em sendo concedida essa tutela e não interpondo o réu o recurso adequado com relação a essa tutela que foi deferida, o Código prevê, no artigo 304, que essa tutela concedida em caráter antecedente, ela vai estabilizar. Ou seja, ela só vai poder ser alterada se as partes propuserem, no prazo de 2 anos, uma nova ação com vistas a alterar essa decisão que ficou estável. A questão que eu coloco aqui é a seguinte: essa decisão que extingue o processo, estabilizando essa tutela concedida em caráter antecedente, deve ter condenação em honorários advocatícios e nas verbas de sucumbência? Pois bem, a resposta que eu sugiro para essa questão é que sim. Deve haver sim a condenação em honorários advocatícios e nas verbas de sucumbência nessa decisão que extingue o processo nos termos do artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por que deve haver essa condenação? Pela seguinte razão: a natureza jurídica dessa decisão do artigo 304, parágrafo 1º, ao meu ver, é indubitavelmente de sentença. Por quê? Porque ela extingue o processo. Ela extingue o processo e eventual revisão dessa decisão somente se dará numa outra ação. Pois bem, extinguindo o processo é o último ato processual que vai ser praticado. Se não houver condenação em honorários advocatícios e nas verbas de sucumbência nesse momento, vai haver quando? Ora, não há nenhuma regra no Código que isente o réu do pagamento de custas e de honorários nesse caso. Por que haveria, então, de haver uma exceção se não há previsão expressa no Código nesse sentido? Não havendo nenhuma previsão expressa, entendo eu que, apesar de não haver uma previsão destacada no artigo 304, no sentido de que deve haver condenação em honorários e em sucumbência nessa decisão do parágrafo 1º, a regra geral é de que sempre há condenação em honorários e sucumbência. Portanto, a decisão do artigo 304, parágrafo 1º, tendo natureza jurídica de sentença, extinguindo o processo, deve condenar o réu no pagamento de honorários advocatícios e nas verbas de sucumbência. Era isso. Muito obrigada.